Bom dia! Aqui nós estamos para receber a direção do Senhor para a minha vida e para a sua vida em mais esse dia. Sabemos que a palavra de Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que traz a alegria que precisamos para vencer cada dia. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Nós pedimos, clamamos ao Senhor para que o nosso entendimento seja aberto, para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos entender a Tua palavra. Fala conosco, Pai, porque nós cremos na vitória que vem em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no Salmo 56, 8. Aqui o Senhor ele vai nos conduzir, para a vitória de mais esse dia. E aqui diz assim: Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no odre. Não estão elas no teu livro? Aqui ele diz para nós que, aqui é Davi dizendo, que Deus, ele conta quantas são as vezes em que nós vagueamos, que nós melejamos para lá e para cá. Ele diz aqui que Deus, ele conta inclusive as lágrimas que rolam dos nossos olhos, E ele diz assim: por acaso tudo isso não está escrito no teu livro? Existe um livro a qual o Senhor está escrevendo a minha história e a sua história, Aqui, quando nós voltamos um pouquinho, nós entendemos que Davi, ele está pedindo para Deus o ajudar, para que ele venha batalhar e vencer mais uma batalha. Sabemos que quem nos ajuda a vencer as batalhas é Deus. Davi também sabia disso. Quando a gente vê e estuda um pouquinho acerca de Davi, nós vemos que ele é um homem corajoso, valente, porém falho, como todo ser humano, porque nós estamos aqui caminhando para o aperfeiçoamento. Não somos perfeitos. Então podemos perceber que Davi também não era, sabe? E ele reconhecia isso, Há pessoas que muitas vezes ela é errante, ela é falha, mas ela não reconhece isso. Mas Davi, ele reconhecia, E ele mostra aqui para mim e para você que nós temos que reconhecer, a nossa necessidade de Deus. Temos que reconhecer que sem Ele, nada do que é agora seria. Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele conhece tudo. Ele sabe o que a gente está pensando. Ele conhece tudo, todos os nossos passos, tudo que nós fazemos. Ele vê tudo. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. E ele sabe tudo. Então, ele está dizendo aqui que, por mais que ele seja imperfeito, ele quer a perfeição. E ele vai se esforçar para buscar essa perfeição. E ele sabe que só Deus é que pode aperfeiçoá-lo. Então, por isso, ele pede para Deus para ajudá-lo, nessa batalha. E hoje aqui nós pedimos para Deus para Ele nos ajudar a vencer mais esse dia. Porque assim como Davi, eu também sou falha. Assim como Davi, eu também vaguejo. Assim como Davi, eu também choro. Assim como Davi, eu também creio que há um livro
um livro ao qual Deus está escrevendo a minha história. E eu creio que esse livro ao qual Deus está escrevendo a minha história, eu creio que esse livro ele terá histórias somente de sucesso. Somente histórias que começaram e terminaram. Iniciaram um dia, venceram a batalha, descansaram no Senhor e no outro dia novamente. E assim tem que ser na nossa vida. O Senhor ele fala que ele sabe de tudo, nós sabemos disso. Mas vamos ver aqui o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 10, o versículo é o 30. Olha o que Deus diz aqui para mim e para você. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Já pensou? Contar fio por fio, né? Dos fiapos de cabelo que nós temos na cabeça. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele pontua cada detalhe do nosso dia, da nossa vida. Nós é que somos imperceptíveis e muitas vezes estamos distraídos com coisas vãs, com coisas que não edificam e muitas vezes nós não percebemos quando Deus fala os detalhes do nosso dia, os detalhes da nossa vida, né? Anteriormente aqui, no início do capítulo 10, quando o Senhor Jesus, ele vai dizer, né, para os seus 10 discípulos, né, qual é a missão deles, né? E aí ali ele entrega, né, o poder, a autoridade, para que eles exerçam a missão a qual eles têm. Eu e você precisamos entender, nós temos uma missão, a missão de ganhar almas. Jesus tinha a missão de salvar a humanidade. Eu e você temos a missão de ganhar almas. E nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo nesse mundo. Né? Aqui a gente consegue entender que Davi ele estava falando acerca de uma batalha no espírito, no corpo. A gente consegue entender, né, que embora nós lutamos em espírito, ele também lutava em espírito. Mas ali, quando ele fala acerca, né, das vaquejadas dele, né, das vagueadas, né, a qual ele fala, das lágrimas, ali ele conta, né, espiritualmente, mas também fisicamente. Ali ele está pedindo ao Pai uma vitória, né, contra o exército a qual eles iriam lutar. E hoje aqui nós estamos pedindo para Deus nos dar vitória de mais um dia. Porque nós sabemos que temos que vencer um dia após o outro. Assim nós vamos conseguir deixar toda a ansiedade. Assim nós vamos conseguir não pensar em coisas vãs. Assim nós vamos conseguir vencer. E nós entendemos que Deus ele fala que ele sabe de tudo. Então ele dá um exemplo de algo que é bem diferente, né? Que ele sabe até quantos fiapos de cabelo que tem na minha cabeça e na sua cabeça. Que é para a gente entender que ele é um Deus de detalhes. E quando ele escolheu os 10, ele deu poder, ele deu autoridade, ele instruiu, ele disse o que era para ser feito. E hoje não é diferente. Deus ele chama a mim e ele chama a você para que nós sejamos ganhadores de almas. Essa é a missão dos discípulos. Essa foi a missão que Jesus deu aos discípulos dele, a qual foi denominado lá naquela época, né? Hoje, os discípulos de Cristo sou eu e você. É o meu nome que está fazendo escrito uma história. É o teu nome que Deus está escrevendo uma
história. E muitas vezes a caneta de Deus ela está parada, porque nós estamos parados. Quantas são as almas que estão se perdendo? Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar e perguntar para Deus: Pai, aonde que é para eu ir? O que é para eu fazer? Precisamos aprender, mergulhar mais fundo na palavra. Precisamos adquirir esse total conhecimento que nós vamos precisar na caminhada em busca dessas almas. Porque ele diz que é para a gente curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele disse que era para nós fazermos tanta coisa. O que nós estamos fazendo? Deixando a nossa vida passar? Deixando os nossos dias passarem? O nosso nome ele já está escrito, porque nós temos buscado. Mas nós temos uma missão. Não é de escrever só o nosso nome. Nós precisamos fazer com que outros se levantem do mundo dos mortos, para que Deus possa escrever a história deles também. Essa é uma missão minha, essa é uma missão sua. E Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, Ele irá nos colocar no lugar certo, na hora certa e para falar a coisa certa. Sabemos, eu reconheço o quão necessitada eu sou de conhecimento, tanto espiritual como mundano, no sentido de cultura. Quanto eu sou necessitada, de conhecimento cultural, mas a minha maior necessidade é de conhecimento espiritual. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal, contra os demônios que estão assolando a vida das pessoas. Quantas são aquelas pessoas que deitam para dormir, não conseguem ter um sono de paz? Elas não conseguem descansar, elas não conseguem dormir, porque estão sendo atormentadas por espíritos malignos. E eu e você, que vamos ser o discípulo de Cristo, a qual vai abrir os olhos dessas pessoas, a qual vai trazer a luz de Deus para a vida dessas pessoas, porque a palavra de Deus diz que nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Só que a palavra de Deus também diz que uma luz apagada, uma lâmpada queimada, para que servirá? O sal, se não colocar a quantidade certa, para que servirá? O sal é para dar sabor, a luz é para brilhar. Então nós precisamos entender, nossa luz precisa brilhar na vida daqueles que estão em trevas. O sal é para dar sabor. Então aonde nós chegarmos, nós precisamos dar um sabor àquele lugar, àquela casa, àquela pessoa. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz, é Deus que nos instrui a entender isso. Que eu e você, que nós possamos nos levantar. Que nós possamos nos levantar e dizer para o Senhor: Pai, eis-me aqui. Envia a mim. E que nós possamos entender, muito mais que quando nós nos disponibilizamos, assim como para Davi vinha muitas lutas, assim como para Davi vinha muitas batalhas, adversidades no espírito, no campo de batalha realmente físico, assim temos que entender que virá para nós também. Mas uma coisa a gente precisa acreditar e confiar. O Senhor Jesus, ele diz que nosso Pai, ele não nos dá um fardo a qual nós não conseguimos carregar. Então toda luta, toda dificuldade, toda adversidade que vem na minha vida e na sua vida, nós somos capazes de vencer. Entenda, a palavra de Deus diz que tudo passa,
Então, toda tribulação ela passa. E após ela passar, vem a alegria eterna no coração. E é isso que nós precisamos crer. Que por um momento a gente pode até vaquejar, vaquelejar, balançar, falhar, duvidar, mas precisamos sempre se posicionar. Dizer, não, pode ficar assim não. Pode ficar balançando não. Eu preciso crer. Preciso continuar, porque Deus é Deus perfeito. O nosso Deus, Ele quer que nós andamos em perfeição. Ele é um Deus de detalhe. Ele diz para nós que Ele conta até os fiapos da nossa cabeça, que é para que nós possamos entender que Ele é um Deus de detalhes. E Ele já nos deu o poder e a autoridade. Nós precisamos nos levantar para usar. Porque há muitos que estão sofrendo, há muitos que estão necessitando, né, desse poder que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou na sua vida. Que nós possamos nos levantar na presença de Deus para ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço. Te agradeço por ter me dado essa palavra, Senhor, para vencer mais esse dia. Reconhecemos, Senhor, reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, Pai, a necessidade que temos de aprender mais do Senhor, mais da Tua palavra. Mas aqui estamos, Senhor. Aqui estamos dispostos a aprender. Aprender com quem sabe ensinar. Então nos ensina, Pai. Nos ensina e nos instrua com toda essa riqueza de detalhes que só o Senhor tem. Contar os fiapos de cabelo da cabeça dos teus filhos. Nossa, Tu és um Deus de detalhe. E nós queremos, Pai, aprender com o Senhor a vencer e ser detalhista em tudo. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Eu glorifico ao Senhor por tudo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.